Parece, parece que eu tô manchada. É que eu tava com a mão aqui, ó, e ficou manchando aqui. Ai, ai, ai. Olá, pessoas, hello, readers, leitores de todo mundo, tudo bem? Faz um tempão que eu não apareço, eu sei. E hoje eu vim aqui pra trazer, tô num cenário diferente. Porque ao invés de eu estar no meu quarto, hoje eu estou na minha cozinha, porque eu estava aproveitando a luz do sol para poder fazer meus planos de aula e tudo mais. E hoje nós vamos falar de Harry Potter. E essa não é minha varinha. Esse é um hashi que eu uso no cabelo. Mas hoje não tá no cabelo, porque no cabelo hoje eu tô com uma flor. Como la flor, tanto amor. E vamos falar hoje sobre Harry Potter and the Chamber of Secrets. Harry Potter e a Câmara Secreta. Bom, eu podia ter um negocinho pra deixar aqui, mas não tenho. Vai dar certo. Daqui a pouco cai. Bom, enfim, vamos falar sobre Harry Potter e a Câmara foi ótimo. E a Câmara Secreta. Sabemos então, primeiro ano em Hogwarts foi ok. Finalzinho do ano, que na verdade não é no final do ano, as férias deles, né? Eles entram de férias no verão, então final de. Não sei se é final de maio, se é começo de junho, não sei, mas enfim, o Harry entrou de férias. No final de Harry Potter e a Pedra Filosofal, fala que o tio foi buscá-lo na plataforma. Então, quando ele chegou em casa, lembra que ele tinha ganho do primo não, dos tios, ele tinha ganho o quarto do primo, o quarto de brinquedos do primo, né? Então agora, dessa vez, ele tem um quarto. Quando ele voltou pra casa, ele ainda tinha o quarto dele. Porém, o que aconteceu? O tio falou pra ele, olha só, não é porque você é um bruxo que você acha que você pode sair fazendo as coisas e tal, e impediu ele de fazer magia dentro de casa, de qualquer coisa. Ele não podia nem cogitar a possibilidade de falar a palavra bruxo, magia, que os tios ficavam doidos, o primo começava a chorar, aquela coisa arada toda, né? E então nós começamos o segundo livro com os tios se preparando para receber um acionista, alguém importante da empresa do tio Vernon, do tio Walter na casa. E então o Harry, ele tá quietinho no quarto dele quando de repente aparece um elfo doméstico chamado Dobby. E o Dobby, ele fala pro Harry: "Você não pode voltar para Hogwarts, porque se você voltar para Hogwarts, você vai morrer." Simples assim. E ele fala: "Hogwarts é a minha casa, eu não posso ficar aqui e tal. Eu preciso voltar para Hogwarts." E o Dobby faz de tudo pro Harry não voltar. Ele esconde as cartas que os amigos mandaram. Ele apronta várias, assim, que envergonham os tios, até que ele chega ao cúmulo de derrubar um pudim na cabeça da convidada dos tios, expondo dessa forma o Harry e fazendo com que os tios, que já tinham ódio por ele, decidissem que aquele ano ele não iria para Hogwarts. Então os tios trancam ele dentro do quarto e ali o Harry não sabe mais o que fazer. No meio da madrugada, o que acontece? Os três irmãos Weasley, os gêmeos Weasley e o Ron, pegam o carro do Sr. Weasley, que é um carro normal, trouxa, simples, que o Sr. Weasley adaptou para que a família pudesse usar. Eles pegam o carro, né, acionam o esquema para voar, e eles vão buscar o Harry no meio da noite e levar para Toca, que é a casa onde os Weasley moram. E ali, na casa dos Weasley, pela primeira vez na vida, o Harry tem ideia de como funciona a rotina familiar de pessoas que se amam e que se apoiam como família. Porque até então ele não tinha essa noção. Ele via pais superprotetores com o primo e tios que odiavam o sobrinho, que criavam por obrigação. Pela primeira vez, o Harry vê como que é o amor e a preocupação verdadeira de uma família. E assim, eu acho muito bonito porque a senhora Weasley e o senhor Weasley, eles desenvolvem realmente um carinho de pai para filhos com o Harry. E o Harry, ao longo dos livros, a gente vai vendo que ele tem vários pais.
né, apesar dele não ter tido o pai dele ali pessoalmente, o primeiro exemplo, o primeiro pai que ele teve foi o Hagrid. Depois a gente vê aí o Dumbledore. O Sr. Weasley talvez foi o mais próximo de um pai que ele teve, realmente tenha sido o Sr. Weasley. Não que ele teve vários pais, mas ele teve várias figuras paternas ao longo do ano. Talvez sendo o Sr. Weasley ao longo do ano, não, ao longo da vida, ao longo dos anos escolares dele. Talvez sendo o Sr. Weasley o mais próximo que ele teve. Porém, a gente não pode deixar de falar do Hagrid, do Dumbledore, do Professor Lupin, do Sirius, né? Assim, ele teve vários exemplos paternos ao longo da sua juventude, né, sendo o Sr. Weasley ali o principal deles. E exemplo de mãe, figura feminina, figura materna que ele teve, realmente foi a Sra. Weasley. Enquanto ele teve vários exemplos de figuras paternas, figura materna, ele só teve a Sra. Weasley mesmo, né? E aqui a gente vê um Harry ainda crianção, só que tendo que lidar com situações que eram totalmente contra. A câmera tá mais baixa, eu tô com o pescoço assim, eu tô acostumada a manter a câmera aqui, né? Então, assim, a gente vê ali o Harry numa situação tão complicada quanto. Porém, enquanto da outra vez ele lutou cara a cara com o Voldemort, dessa vez o Voldemort se incorporou, por assim dizer, em forma de diário, né? Então, o Harry agora ele tinha uma outra missão a cumprir, por assim dizer, porque de repente começaram a aparecer galos mortos na escola, trouxas, né, nascidos trouxas sendo, eu ia falar empedrado, mas não é empedrado a palavra, petrificado, nascidos trouxas sendo petrificados, o Harry escutando cobra, né, assim, se descobrindo como ofidioglota, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e ele tendo dúvidas de que será que realmente ele era um grifinório. Então a gente vê ali Harry, Ron e Hermione novamente tentando desvendar os mistérios, desvendando os mistérios, derrotando o mal e salvando o dia para no final do ano a Grifinória ganhar a taça das casas. Se bem que eu não lembro se eles ganharam, se foi cancelado. Foi cancelado, não foi? Não lembro. Não lembro. Mas enfim, Harry Potter e a Câmara Secreta é um dos livros que eu menos gosto. Ah, gente, me julga. Mas assim, eu acho que esse fica em primeiro lugar dos que eu menos gosto. E o. Nossa, tá muito feio isso, parece que eu machuquei. E o segundo lugar, o segundo livro que eu menos gosto, eu acho que é o Cálice de Fogo. Que eu tenho um certo medinho de falar, porque eu sei que muita gente gosta muito do Cálice de Fogo. Eu gosto, eu gosto. Só que se for colocar assim pra mim, né, dos 7 melhores, o primeiro com certeza vai ser o Prisioneiro de Azkaban e o último vai ser a Câmara Secreta. Se eu fosse colocar numa ordem, o que eu colocaria? Eu colocaria ali, primeiro lugar, Prisioneiro de Azkaban. Segundo lugar, eu colocaria O Enigma do Príncipe. Terceiro lugar, eu colocaria o último livro que eu acabei de esquecer qual que é o nome dele. Eu tô com a Última Batalha, mas a Última Batalha das Crônicas de Nárnia. Então, mas seria o sétimo. Depois eu colocaria a Ordem da Fênix. Depois eu colocaria a Pedra Filosofal. Depois eu colocaria o Cálice de Fogo. E depois eu colocaria a Câmara Secreta. Mas é questão de gosto, gente. É questão de gosto. Gosto é que nem cabelo. Cada um coloca o acessório que quiser no seu cabelo. E o gosto é desse jeito também. E ai, não me julguem ou me julguem, sei lá. Cada um com seus problemas. Enfim, ficou aí essa resenha miojo, mais com a minha opinião do que sobre o livro mesmo. E era isso. Beijos e queijo. Bye!